Os vícios são necessidades básicas? É possível mudar karma? Turismo, utilidade pública ao baixo astral. Primeiro vamos desconstruir tudo. Aquilo que dizem que é certo, o que é errado. Esqueçam isso. Limpem o seu HD. Coloquem novas informações atualizadas. Temos o vício, e isso é um vício. Eu vou classificar o vício como positivo e negativo. Vocês vão ver que você é viciado em alguma coisa, para a sua própria sobrevivência. O vício de classificarmos assim: karma é negativo, não é de Deus, é do demônio. Dharma é de Deus, é lei, é verdade. Isso é uma mentira, porque a verdade também dói. A verdade também cria karma, e karma também é lei, como o Dharma. O próprio mal, que é só humano, que foi caracterizado como a figura de um demônio animalizado, que é a própria alma humana corrompida. Esse é o mesmo Deus. Gadu é tudo. Construtor do universo é um só. Tudo que ele construiu é ele desfragmentado. Então o mal também é o bem. Esse vício nós vamos desconstruir agora. Porque se você não passa pela experiência, você não tem existência. Tudo que se manifesta é vício. Quando Deus se manifestou, ele se viciou em criar. Se Deus não fosse viciado em criar, nada existiria. Mas existiria ainda Deus que não se reconheceria. Veja, as suas células têm memória celular, elas não têm um cérebro. Então, se você crê que tem um vício negativo que prejudica essas células, você é o médico. Se for um vício psicológico não químico, ao psicólogo ou psiquiatra, o que eles vão fazer é engamelar a criança celular com paliativos. A criança celular tende a ser rebelde, ser ela mesma. Por exemplo, quando você acolhe uma criança, você não muda o fato de que ela é criança. A sua imaturidade é inconsertável, salvo se o tempo resolver isso. É isso que a gente faz com o karma. A gente trata as pessoas como criança, tratamos elas como se fossem cascas de ovos. Mas chega uma hora que o ovo tem que ou nascer um pinto ou eclodir na frigideira, diante do fogo. Então você não vai mudar o fato, perceba, de você dar um conselho, porque você também precisa de conselho, porque você está manifesto. Você também é um vício. Você não pode mudar o fato do karma do outro, porque é um karma falando com outro. Percebam. Nós somos a monoamina, a bicarbonila da sociedade. Nós, com todos os nossos cursos, nossos diplomas, nosso academicismo, nossas crenças, nossas técnicas terapêuticas, somos apenas bloqueadores de DMT da vivência pessoal. Ponto. Já desconstruímos mais uma parte. E como é que tu ajuda as pessoas a se enxergar a si próprio? Tirar delas essas ideias. Tirar de perto delas. Não que elas não devam acessá-las, assimilá-las e descartá-las. Isso não é uma imposição, não é um autoritarismo, não é pedância, nem é austeridade. É simplesmente passar um pente fino na inutilidade, aquilo que não faz evoluir, quiçá faz involuir. Perceba, você tinha já um corpo físico, carbônico, que eu chamo. Eu chamo vício de ou ósseo da visão, e eu vou explicar lá o astral inferior, onde estão os ditos mortos, e o que é ósseo da visão, o vício visual, intelectivo, e também chamo de vício mental, ou seja, repetição de pensamento. Você acha que isso é realidade. Então você estava num ambiente aquoso, respirando água,
líquido amniótico dentro de uma placenta, que é uma divisão materializada do astral para que dois corpos astrais não se incendeiem, para que um não entre no espaço do outro. Então, a criança está protegida da mãe, apesar de receber algumas influências, algumas impressões. Então, está imprimido dentro de você esse 70% de água. Você tem esse 70% de água porque você respirava água e não ar. Quando você entra, agora, estamos na era de Aquário. Era de Aquário é respirar ar, é o ar. Agora se comunicamos pelo ar. Temos o vício dos telefones, vício da comunicação. Entra, você leva um choque. Você pula, perceba, você pula da água, passa pelo calor de nascer, sob a luz do sol Isis astral, que está aqui apenas como reflexo de um sol real. Você sente o calor da vida e isso lhe desespera, você estava em latência. E ao receber, depois do tapa do médico, o ar, é a mesma coisa que tomar pela primeira vez um copo de cachaça, quando você era criança. Você experimentou, né? Deu repúdia. E depois você se acostuma e se torna um vício. O ar é o seu vício. Se você não respirar, você morre. Suas células se acostumam a respirar e receber alimentos sólidos, outro vício. Então tudo é vício. O vício também de corrigir aquilo que é certo e que é errado é o pior dos vícios, porque isso não tem um conserto, porque está imprimido na sua alma, por mais que você silencie. Digamos que você silencie num grupo. Você, dentro, tem o vício da intenção. A sua intenção está reprovando tudo, mas você não está falando. Então você ainda está no vício. No vício de pensar contra aquilo que você desconhece. Então não há ninguém aqui, de forma linear, que possa descrever nada com o corpo físico. O corpo físico, ele só faz trabalhos metabólicos. O corpo físico, ele não é pele do espírito. O corpo físico é roupa, com a sua, vamos dizer, camisetinha, né, por baixo, mais sutil, que é o etérico, o verdadeiro físico. É o que protege o físico da alma. Agora, a alma, sim, é aquilo que deve se iluminar, é aquilo que deve pegar sol, do sol interno, é a pele do espírito. Por isso que o espírita confundiu, mas de uma forma ele errou e acertou, que sim, é algo do espírito. O corpo não, o corpo está muito distante da fonte. Ele é apenas um veículo, não é o condutor. Ele não conduz, você dorme ou morre, acabou. Você nem sente mais que, né, esse corpo físico se dissolve num plano físico, ele não sabe o que está acontecendo. Então, se você levar uma pessoa para um tratamento e ela ficou muito tempo recebendo impressões, vamos dizer, químicas ou psicológicas, essas células se condicionam. Não tem remédio para isso. Tem paliativos. É como febre. Eu posso baixar a febre agora. Não quer dizer que não vai dar de novo. Ela vai voltar. Só que com outros tempos e com outros fatores. Doenças com nomes diferentes, mas doença é sempre doença. Dor de barriga é a mesma coisa. E eu quero falar da dor de barriga. Pegue uma lista de tudo que você não pode evitar. Por exemplo, a vontade de ir ao banheiro, se você tivesse agora. Você pararia de me ouvir e iria direto para o banheiro. Vai acontecer. Faça uma lista dessas coisas inevitáveis e você estará diante da verdade e da vontade. Ou melhor, da vontade antes, depois da verdade. Ok? Como dizia um amigo no grupo, com frases do Dhammapada, que diz assim: primeiro crescei-vos, depois multiplicai-vos. Percebam, primeiro você tem que ter algum conteúdo. Mas você não precisa expandir porque você já é consciência. Você não precisa, na verdade, você não sai do corpo, o corpo que sai de você, porque você é alma. O que pensa e sente em você não é o corpo só corresponde. E vício pode ser qualquer coisa, gente, qualquer coisa.
Por exemplo, eu tive uma experiência fantástica essa semana. Eu escolhi ir. Não, não é ir, é apenas não sair daqui da crosta, dessa vida cotidiana, porém no seu reflexo astral inferior. Aquele lugar onde as nuvens da ignorância tapam, mas eu estava ali consciente. Eu fui analisar os ditos mortos, fora de época, porque não estamos mais nos finados. Os mortos, você chama a atenção deles, eles têm a vício dos vivos. Aquilo que os educadores nos ensinam, olhe para frente, avanço, sucesso. Eles jamais olham para cima, para os lados, para o seu entorno, para saber onde estão, porque já eram viciados. Então, nisso, de olhar para o próprio nariz, mas não da forma como a pessoa consciente. Ela sabe que esse nariz é passageiro. As pessoas acreditam que o nariz é a direção, a seta a se seguir. Mas só tem uma coisa. Dentro dos vícios físicos, por exemplo, não podemos dizer se é lastimável ou se é aprovável existir os vícios, que já começa lá no parto. Sair do ambiente aquoso, depois se viciar em ar, você nunca mais vai viver sem ar. Você vicia naquilo, não sabe mais respirar água. E depois que você experimenta o primeiro alimento sólido, seu corpo assimila, metaboliza e você não foge mais disso enquanto o corpo não tombar de vez. O fumante, por exemplo, ele é uma pessoa com dificuldade, eu tinha isso, a dificuldade de me enxergar. O fumante, olha só, a lei, por isso que diz Deus escreve certo com linhas tortas, é a forma de eu ver o movimento, que eu me movimento e que eu respiro. E mesmo abaixo daquela necessidade kármica, veja, necessidade kármica da doença para mostrar que eu não preciso daquilo para enxergar aquilo, ainda é construtivo, porque na doença eu percebo o quanto eu não precisava daquilo. Mas pelo menos eu tive um aprendizado. Eu respiro e agora está me faltando ar. E tudo é assim. Inclusive o álcool. O álcool, quando ele entra, ele vira cristais. Vejam, cristais. Eles não saem de jeito nenhum da célula enquanto a célula não desaparecer. Então não adianta conselho. Eu tive parentes que a gente fez de tudo. Religião, constelação, cartomancia, sociedade espírita, internamento. E as pessoas continuam assim. Por quê? Porque o aprendizado daquele corpo é aquilo. Não somos nós que sanamos isso. Salvo se a pessoa nunca fez aquilo. Você só foge de um vício se você nunca fez. Porque se você fez, você viciado é. E há muitos outros vícios. Celular, hoje em dia. Né? Esse vício óptico, esse vício da retina com telas e querer ver e acessar coisas que a própria luz interna não acessa. Por isso que você tende mais a ser viciado nesses aparelhos, porque são imediatos, do que você tão distante do mundo causal. Né? Até se fala aí do globo azul, que o globo azul é acástico, numa escola chamada eubiose. O globo azul não é algo para se fazer, é algo que está feito, é seu corpo mental. Você tem um desdobramento mental, você estará com esse globo azul. Você será o globo azul. Então essas plasmações também são vícios. E colocadas como sacras. Não existe sagrado quando está manifestado. O sagrado volta a ser sacro quando ele volta para ele mesmo. Paz reverencial a todos.